Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo bem diferente. A gente está gravando aqui ao ar livre, porque hoje o tema é cinema. Eu gosto muito de cinema, acredito que você também. E eu assisti um filme que foi Vingadores Ultimato. E é claro, quando a gente trabalha com o comportamento, a área de desenvolvimento humano, não tem como. A gente faz associações. E eu associei um monte de coisa interessante nesse filme com a constelação sistêmica, a constelação familiar. Então fica aqui nesse vídeo que eu quero te contar o que eu vi nos Vingadores Ultimato e que tem a ver com a constelação. Meu nome é Fernanda Ponzetto, eu sou estrategista e coach de vida e de negócios e é um prazer ter você aqui comigo. A coisa mais legal desse filme é que eles sempre estavam ali juntos lutando por uma missão. E por um acaso, no Ultimato, eles estão ali naquele momento onde eles perdem o propósito deles. Cada um tá vivendo uma vida de merda ali, sem saber o que vai fazer de novo. E eles se resgatam, eles se unem, porque eles sabiam ali naquele momento que se eles não fizessem isso, eles não iam salvar o mundo. Então isso é muito legal, o resgate da missão, o resgate do propósito para começar o jogo. E para fazer isso acontecer de uma forma bem bacana, eles usaram muitos movimentos que a gente faz nas técnicas de constelações. Então, vamos prestar atenção o que aconteceu aí com cada personagem e como a gente pode conectar Vingadores Ultimato com constelações sistêmicas. Então a gente vai ver 4 cenas que eu observei ali dentro do filme. Se você tiver mais cenas, inclusive, eu quero que você mande aqui pra mim, porque eu observei essas 4 aí. Eu quero que você veja o filme e coloque aqui pra mim as cenas que você viu também. Então, a primeira cena que foi vista ali e que com certeza é um movimento de constelação muito importante. O Thor, que é o grande, poderoso, magnífico, bonitão do filme, estava num momento onde ele se entregou para a vida. Então ele estava gordo, bebeu, só estava jogando videogame, ele esqueceu do poder todo que ele tinha, da fé dele em si mesmo. E num determinado momento do filme, ele volta no passado para poder recuperar lá as pedras e tal. E aí ele encontra a mãe dele. E por um acaso, nesse dia que ele encontrou a mãe dele, era o dia em que a mãe dele ia morrer. Então ele tinha 2 desafios ali, de poder encontrar as pedras e de ver a mãe dele, sabendo dessa informação. E olha que legal, quando a gente fala, o filho é menor que a mãe, então ele precisa ir buscar todo o amor que a mãe tem, toda a fé que a mãe tem. E foi isso que ele foi fazer, ele buscou o amor sem julgamento e buscou a fé da mãe dele, porque a mãe dele disse pra ele, olha, eu sei que você tá assim, mas segue em frente, vá viver a sua vida. E ela não julgou o Thor, porque o Thor tava naquela situação, todo gordo, todo feio, nem aí pra vida, e a mãe teve um amor incondicional por ele. Então ele se libertou através desse amor, sem julgamento pela mãe. E o mais bonito é que a mãe também cumpriu o papel de mãe. O Thor, sabendo que a mãe dele ia morrer, ele queria de alguma forma avisar a mãe. E aí ela olhou pra ele e falou, filho, eu não quero que você me avise sobre o dia de hoje. Eu dou conta do que vai acontecer. Cara, isso foi lindo, foi fantástico, é a mãe ocupando o papel correto. Então, ela se sente como mãe e tem o poder de mãe. Então, ela assume a responsabilidade dela naquele dia. O filho não precisa salvar a mãe, porque quem salva filho é mãe, e não ao contrário. Outra cena muito legal é quando o Tony, o Homem de Ferro, ele volta também para o passado para poder fazer as buscas e nesse passado ele encontra o pai dele trabalhando. Cara, e aquilo é muito bonito porque é a oportunidade que ele tem de encontrar o pai que já tinha falecido e viu o poder do pai, o quanto aquele pai era muito inteligente, muito perspicaz e na época que ele chegou ali para ver o pai no passado, o pai estava saindo lá do trabalho para entregar flores para a mulher porque ela estava grávida. E grávida de quem? Do Tony, do Homem de Ferro. E foi muito bonito, porque o que o Tony estava precisando naquele momento? De força, de garra, de foco, de enxergar esse poder de sucesso dele ser o Homem de Ferro. E esse é o poder que um pai tem na nossa vida, ele dá determinação, dá foco, e ele foi buscar isso. E o pai dele disse, sem saber que ele era o futuro filho dele, porque naquele momento era só o Tony, um cara desconhecido para o pai dele, naquele momento o pai dele olhou para ele e falou assim, olha, eu faria de tudo por esse filho que vai nascer. E foi muito bonito, porque ali o Tony se sentiu reconhecido e no mesmo momento o Tony honrou a existência do pai.
e ficou muito grato por tudo aquilo que o pai dele fez pelo mundo e por ele. Então isso liberou o Tony para ter o poder do Homem de Ferro. Isso foi fantástico, essa conexão entre pai e filho. A terceira cena que eu vi foi a filha do Thanos, com toda aquela garra dela de querer ir contra o pai, porque ela tinha descoberto que o pai era um cara mau. Naquele momento ela estava ajudando os Vingadores. E aí quando ela volta ao passado, ela se encontra na versão original dela, que era ela junto ao pai. E isso acontece muitas vezes, né? Dentro de uma constelação sistêmica familiar, às vezes um filho está representando o pai. Por mais que o pai seja um cara mau, que tenha dificuldades, às vezes o filho acaba se unindo para poder ter esse amor ao pai. Então isso ficou muito claro. Lá ela se unindo ao pai, mesmo que ela fosse uma pessoa ruim, o importante ela era pertencer àquele amor do pai. Então ela estava sendo uma pessoa má. E aí quando ela começou a ter consciência disso, ela entendeu que ela não precisava ser igual ao pai, ela podia ser ela mesma. E foi aí que ela foi ajudar os Vingadores, quando ela se libertou dessa honra ao pai, desse padrão ao pai, as coisas negativas do pai. Ela pôde ser ela mesma e pôde ser uma pessoa muito melhor. E a quarta cena, bom, atenção, se você não assistiu esse filme, não veja essa quarta cena. Se você já assistiu, aí pode, porque daí não vai ser spoiler. Então a quarta cena é um grande aprendizado sobre a morte. E quando houve aí a morte, né, do Homem de Ferro, houve a honra dessa morte. Isso é muito importante. Dentro do processo de constelação, as pessoas esquecem de honrar as pessoas que faleceram. Seja um filho em aborto, seja um avô, seja um pai. Eles são esquecidos no sistema. E ali, quando aconteceu essa morte, existiu uma honra. Todo mundo, todos os Vingadores juntos, honrando isso. Honrando a cena da morte. Isso é muito importante para que as pessoas continuem a missão, para que não fique um vazio. Então isso também foi uma grande lição. E se você gostou desse conteúdo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, aperta aí o sininho para você ver as minhas atualizações e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!